Olá, vamos a mais uma aula, a nossa segunda aula do nosso mini curso de Excel. E como eu mencionei na aula passada, agora vamos começar a criação de uma planilha e tentar deixar ela o mais profissional possível, partindo aqui do zero. Ok? Essa aqui é a tela inicial, né? Partimos do zero, acabei de abrir o meu arquivo do Excel. Eu vou montar uma tabela como se fosse uma tabela bem comum, contendo, né, umas colunas contendo item, descrição, né? Qual que é a unidade, quantidade, valor unitário e valor total. Uma planilha bem usual, assim, bem comum. Então, o que nós vamos começar primeiro? Aqui eu tenho as minhas colunas, tá? Então, em cada coluna, eu vou digitar o que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou ter o meu item, vou estar digitando em maiúsculo só para ficar um pouco mais visível. Tá? Então eu tenho o meu item, aqui eu vou ter também a minha descrição, tá? Então eu vou digitando realmente manualmente. Eu vou ter a descrição do meu item, eu vou ter, né, qual que é a unidade, né? Eu vou digitar aqui abreviado, o N, tá? Qual que é a unidade. Eu vou ter aqui também a minha quantidade, né, de cada item. Eu vou ter também o meu valor unitário, né? Quanto que vai me custar cada item, então o meu valor unit. E aqui o meu valor total, certo? Digitei isso, eu vi que ficou um pouco encavalado. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar aqui, cliquei aqui de A até F, botão direito, largura da coluna, aqui está com 8, eu vou digitar 15 e vou dar um OK, tá? Já aumentei aqui a largura de todas as minhas colunas, já ficou um pouco melhor. Eu ainda posso selecionar tudo isso aqui e vir aqui em alinhamento, como vimos na aula passada, em centralizar, já fica uma coisa também mais bonito. E agora só vou fazer o preenchimento, né? Por exemplo, vamos listar o item com código de 1 a 10, então, por exemplo, 1, 2, né? Posso selecionar aqui e arrastar, né? Eu vou ter aqui 10 itens, a descrição de cada item. Eu separei alguns itens, alguns materiais comuns, por exemplo, né? Como ser mesa, né? Cadeira, como se fossem itens, né, de uma casa ou de algum escritório, né? Caneta, caderno, televisão. Então eu separei aqui 10 itens para a gente poder estar completando aqui a nossa tabela, a nossa planilha, tá? Computador, então algumas pastas, folhas, uma cortina, e para finalizar o nosso item 10 aqui, também porta, tá? Então esses aqui são os nossos itens. Aqui seria a unidade, então, né, como é que eu compro esse item? Né, é por quilo, é por litro, é por unidade? Esse nosso caso, para ficar fácil, todos vão ser, né, o famoso UN aqui, né, unitário, né? Então o N, posso selecionar esses aqui e arrastar para baixo. Até o final já fiz o preenchimento. Aqui eu também vou ter a quantidade, né? Por exemplo, quanto que eu vou ter que comprar de cada um desses itens? Então eu vou comprar, por exemplo, 2 mesas, 4 cadeiras, né? 5 canetas, 5 cadernos, 2 televisões, 5 computadores, né? 10 pastas, né? Um bloco de folhas, uma cortina e 2 portas, por exemplo, tá? Vou preencher aqui agora na coluna ao lado quanto mais ou menos o valor unitário, né? Um valor de cada um. Por exemplo, uma mesa aí é R$100, né? Cada cadeira custa em torno aí de R$20, cada caneta R$1, cada caderno R$10, uma televisão aí em torno de R$400, por exemplo, né? Um computador R$1.000, cada pasta, por exemplo, R$1, né? Folhas, um bloco de folhas, quanto custa um bloco de folhas? Mais ou menos R$12, 12 reais, né? Uma cortina aí por volta dos R$300 e uma porta por volta dos R$200. Tá? Esse último aqui eu não preciso preencher, que é o meu valor total. Eu vou digitar igual, eu vou usar uma formulazinha, então eu vou multiplicar, né, o valor unitário, né, boto meu asterisco e multiplico a minha quantidade. Tá? Então multiplico essas duas cédulas e dou um Enter. Eu vou ter a multiplicação, né, desse por esse. Então, né, 100 vezes 2, 200. Posso clicar aqui, arrastar para baixo. O Excel já entende, já faz essa sequência. Então ele já fez, né, aqui no caso da minha cadeira, 4 vezes 20, né? Essa sequência assim por diante. E com os nossos valores preenchidos, né, com a nossa base de dados, vamos mexer agora na formatação, né, no design aqui da nossa planilha. Eu posso selecionar isso aqui tudo, né, centralizar todos os valores. Primeira coisa, já dá uma outra cara também aqui na minha planilha. Outra coisa que nós vamos fazer, podemos selecionar todo o título, colocar, por exemplo, né, em negrito, em uma fonte maior. Isso fica a seu critério, para você poder dar um destaque. E falando aqui de valores, eu posso selecionar todas as quantidades, alterar aqui para número, por exemplo, tá? Aqui os meus valores e os valores unitários, eu posso simplesmente clicar aqui e alterar para contábil, que fica aparecendo os reais, né? Fica uma planilha um pouco melhor. E agora presta bem atenção nessa parte, que é uma parte muito importante, que eu vou ter duas opções em transformar realmente, né, esses meus dados que estão, né, meio bagunçados em uma planilha mais profissional. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia selecionar, né, toda essa minha planilha, vir aqui na parte de bordas e colocar todas as bordas. Tá? Eu já transformaria, eu poderia selecionar o meu cabeçalho, por exemplo, colocar uma cor que eu queira, por exemplo, né, um cinza, né, um azul, um amarelo, qualquer cor que eu queira. Por exemplo,
cliquei aqui nesse amarelo. Já daria uma cara melhor, né? Já destacaria também o meu cabeçalho. Mas eu vou ensinar aqui uma outra maneira que eu acho que é a maneira mais correta, que vai realmente virar uma tabela, tá? Então vou dar um Ctrl Z uma vez, duas vezes, tá? Dei um Ctrl Z duas vezes, voltei porque a gente tinha. E agora olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar isso aqui novamente. Eu vou vir aqui na parte de inserir, aqui na parte de tabelas, tá? No começo, e vou clicar aqui em tabela. O Excel já vai me mostrar todas essas cédulas que eu selecionei, tá? Todo esse meu intervalo. Eu simplesmente, né, vou dar um OK. E olha aí como já ficou melhor, né? Como o Excel já fez a própria criação dessa minha tabela. Eu ainda posso colocar o nome aqui da minha tabela, né? Por exemplo, uma tabela dos meus produtos, né? Dos meus itens, alguma coisa do tipo. Tá? Então eu já criei uma tabela e a minha tabela aqui ela já tem um nome. Feito isso, o que mais eu posso alterar? Eu posso alterar, por exemplo, aqui os estilos da minha tabela. Não posso colocar na cor preta, né? Posso alterar aqui, né? Sempre nessa parte de design, tá? Então, se eu estiver fora, eu clico na minha tabela, venho aqui em design e consigo nessa setinha baixar, né? Por exemplo, na cor laranja, na cor amarela, tem uma infinidade de cores. Coloquei aqui, por exemplo, na cor verde. Quando eu insiro essa tabela da maneira correta, eu já poupo alguns trabalhos, né? Por exemplo, o Excel já criou os filtros para mim, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os meus itens. Se eu quisesse selecionar apenas, né, o item 1, seleciono apenas o item 1, dou um OK. Essa minha tabela me mostra apenas o item 1. Tá? Se eu quiser que mostre o item 1 e o item 6, mostra apenas o item 1 e o item 6. Isso vale para todas as minhas colunas. Tá? Se eu clicar aqui de novo em selecionar tudo e der um OK, ele volta e mostra a minha tabela inteira. Essa parte de filtros, eu ia vir aqui em classificar e filtrar e iria adicionar um filtro manual. Tá? Mas então, só para ficar bem claro que existem essas duas opções para você criar, tá? Ou você coloca suas bordas manualmente, tá? Aqui ainda em estilo da linha, você consegue alterar, né? Qual que é o formato da sua borda. Por exemplo, se eu clicar nessa borda aqui, né? Uma borda mais escura e for clicando, olha como o Excel dá um destaque. Eu poderia usar também, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, mas tem essas duas opções. Inserido aqui em tabela já fica uma coisa mais profissional e mais fácil de você utilizar. Só para fechar aqui essa nossa planilha, essa nossa tabela, como você quiser chamar, existe uma coisa também chamada validação de dados, que é quando você clica em uma cédula e aparece uma listinha para você selecionar. Ou seja, você não quer que a pessoa que vai utilizar essa tabela, né, coloque outros valores, só quer que coloque aquilo realmente que você está falando. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui eu tenho os meus itens, de 1 até 10. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma lista aqui ao lado, tá? Por exemplo, 1, 2, né? Deixa eu selecionar aqui, abaixar, de 1 até 10. Então eu teria uma lista aqui de 1 até 10. E o que eu ia fazer? Eu ia clicar nessa minha cédula, eu ia vir aqui na parte de dados, tá? Cliquei na minha cédula, cliquei aqui na aba de dados e cliquei aqui na parte de validação de dados. Isso aqui já é uma parte um pouco mais avançada de Excel, tá? Mas eu quero mostrar porque é muito importante. Aqui eu iria selecionar lista. Então eu iria falar para o Excel selecionar uma lista. Ia clicar nessa minha setinha. Tá? Ele vai pedir qual que é a validação dos dados que eu quero. Eu ia selecionar todos esses meus dados. Selecionei esses meus dados, posso dar um Enter. Tá? Então já estou com a minha lista aqui. E dei um OK. Olha o que acontece agora. Esse meu item 1, ele está com uma setinha aqui do lado também. Por quê? Quando eu clico, né, eu só vou conseguir colocar um valor de 1 até 10, né, que foi em relação a essa lista que eu criei. Então fica muito legal. Se eu quiser alterar, por exemplo, para 4, né, alterar, por exemplo, para 1, essa parte de validação de dados, ela é muito utilizada em planilhas profissionais, por isso que é uma coisa legal de eu ter comentado. E depois dessa aba aqui você pode esconder, né? Você pode colocar, por exemplo, uma largura, por exemplo, de 1, né? Colocar uma coisa que realmente esconda, né? Por exemplo, 0,1. É uma coisa que não vai nem aparecer, você vai praticamente sumir com essa coluna. E uma última coisa para fechar nossa aula. Imagine que você queira acrescentar, por exemplo, um outro item aqui, né? Por exemplo, o item 11, né? Se eu vier aqui colocar item 11, já vai acrescentar automaticamente aqui nessa minha tabela, tá? Nesse caso aqui, beleza, né? Já está marcando certinho. Se eu preencher com os valores, também, né, vai fazer o cálculo aqui automaticamente, ok. Mas se eu fizesse, por exemplo, aqui embaixo, né, pulasse uma linha, o Excel não entendesse, eu ia colocar aqui, por exemplo, sei lá, o meu item 13, né? Por exemplo, ó, o Excel já não reconheceu, né? Ele já não puxou essa tabela para baixo. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que clicar aqui, né? Clicar nessa minha tabela, no meu cabeçalho, aqui em Design, em Redimensionar Tabela. Quando eu clico aqui em Redimensionar, o Excel já mostra todas as cédulas que estão selecionadas. Eu poderia selecionar novamente, pegando, por exemplo, essa linha 14 aqui que ficou faltando, né? A linha 14 com esse meu item número 13. E eu daria um OK, certo? Então o Excel aí sim, né, já incluiria essa linha. Se eu quisesse redimensionar de novo, clicaria aqui,
por exemplo, pegar mais linhas, dei um OK, o Excel vai aumentando, né, essa minha tabela. Eu poderia fazer isso também para diminuir, tá? Então, essa aula foi hoje, essa aula de hoje foi isso. Espero que tenha te ajudado e eu vejo você na próxima aula para a gente começar a criação dos nossos gráficos.